E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Opa! Hoje a gente vai desvendar os mistérios da manutenção do metrô. Ah, Mas não vamos falar de graxa e ferramentas. certo. A gente vai dar uma olhada no contrato de concessão das linhas 5 e 17 aqui em São Paulo, especificamente no anexo Fever. É tipo um manual de instruções de como a mágica acontece para manter os trens funcionando. Isso mesmo. E pode parecer chato, mas acredite. É. Tem muita coisa interessante nesse documento. Sério? É como espiar por trás das cortinas e entender tudo o que rola para garantir uma viagem tranquila para os passageiros. E para nos guiar nesse labirinto de termos técnicos e indicadores, a gente tem aqui nosso especialista Uhum. pronto para desvendar esse mistério com a gente. Com certeza. Vamos começar entendendo o que é um contrato de concessão. Basicamente, é um acordo entre o governo, no caso a prefeitura, e uma empresa privada, Certo. que fica responsável por operar o metrô por um determinado período. Uhum. E nesse contrato tem tudo detalhado. Desde os investimentos que a empresa precisa fazer até os indicadores de desempenho que ela precisa alcançar. Tipo, se vira nos 30 para tocar o metrô, mas com regras bem definidas, né? Exatamente. E o anexo V, que estamos analisando, foca nos indicadores de desempenho da manutenção. Ah, entendi. São os famosos KPIs, que medem tudo. Tipo, Desde a disponibilidade dos trens até a limpeza das estações. falando em KPIs, me deparei com um tal de disponibilidade do trem. Achei curioso que não é só saber se o trem está funcionando ou não, mas tem uma fórmula que leva em conta até os horários de pico e a manutenção programada. Que loucura. Pois é. É como se a concessionária tivesse que garantir que os trens estejam disponíveis nos momentos em que a demanda é maior, mesmo que precise fazer uma manutenção programada. Sei. E para isso, eles usam essa fórmula, que considera diversos fatores para calcular a disponibilidade real da frota. Mas me diz uma coisa. O que acontece se a empresa não consegue manter essa disponibilidade nos níveis acordados? Rola punição? Com certeza. O contrato prevê multas e até a possibilidade de perder a concessão em casos mais graves. Nossa, Imagina o problemão. que pressão! Agora entendi porque esse documento é tão importante. E por falar em pressão, tem uma parte que lista as ocorrências urgentes. Isso. E os prazos para resolver cada uma. Me surpreendi com a variedade de problemas. É. Desde um cano que estourou até a remoção de grafite, tudo que tem um tempo limite para ser resolvido. É verdade. E os prazos são bem apertados. Nossa. O que mostra a importância de ter uma equipe preparada para agir com rapidez. Imagina a correria para resolver um problema numa estação lotada no horário de pico. Nossa, deve ser uma loucura. Mas me explica uma coisa, essa pressão toda para cumprir os prazos não pode acabar prejudicando a qualidade do serviço. É um risco, com certeza. É. A busca pela rapidez não pode comprometer a qualidade da manutenção. Certo. E é aí que entra a fiscalização para garantir que tudo seja feito de acordo com as normas de segurança. Falando em detalhes, achei interessante a forma como eles definem trem disponível e estação disponível. É uma lista enorme de requisitos que precisam ser cumpridos para que um trem ou uma estação sejam considerados aptos para operar. É como um checklist detalhado para garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente. Caramba! Imagina a responsabilidade. E a lista é bem completa. Pois é. Para um trem ser considerado disponível, por exemplo, as portas precisam abrir e fechar corretamente. A iluminação tem que estar funcionando, o sistema de frenagem tem que estar impecável e por aí vai. É segurança em primeiro lugar, né? Sem dúvida. É, E o mesmo vale para as estações. é mesmo. Acessibilidade, sinalização, iluminação. É. Tudo precisa estar em ordem para garantir o conforto e a segurança dos passageiros. É como se eles tivessem pensado em tudo para garantir uma experiência tranquila para quem usa o metrô. Mas me diz uma coisa, Que? essa atenção, todos os detalhes, impacta os KPIs de alguma forma. Com certeza. Em que sentido? Se um trem ou uma estação não atendem a todos os requisitos, eles são considerados indisponíveis, tá. o que pode afetar negativamente o desempenho da empresa. É. Imagina a dor de cabeça. É, coisa séria. E no meio de tantos indicadores, me deparei com um tal de Índice de Qualidade do Serviço, o famoso IQM. Sim, Pelo que entendi, é como se fosse a nota final da concessionária. exatamente. O IQM é um indicador geral que leva em conta todos os outros KPIs. É como uma avaliação completa da qualidade do serviço prestado. E como funciona essa nota final? Tem peso para cada indicador. Sim, o IQM tem uma fórmula que dá pesos diferentes para cada KPI. Então quer dizer que... O que significa que alguns aspectos são mais importantes do que outros na hora de calcular a nota final. Interessante. Então, se a empresa quiser tirar uma boa nota, precisa mandar bem em todos os indicadores, mas alguns têm mais peso do que outros. Isso. Tipo na escola, né?
Tem matéria que vale mais pontos. Exatamente. E no caso do IQM, a disponibilidade dos trens e a operacionalidade das estações tem o maior peso. Faz todo sentido. Já que são os aspectos que mais impactam a vida dos passageiros. Faz sentido. Afinal, ninguém quer ficar esperando um trem que nunca chega ou ter que descer do metrô porque a estação tá com problemas, né? Com certeza. E é por isso que a concessionária precisa se esforçar para manter esses indicadores nos níveis mais altos possíveis. Agora fiquei curiosa para saber mais sobre essa fórmula do IQM. Quais outros indicadores entram na conta? A gente pode falar sobre isso na próxima parte. E o que acontece se a empresa não atingir a meta? Acho que essa é uma ótima deixa para a próxima parte do nosso mergulho, não é? Concordo. Na próxima parte, vamos desvendar a fórmula do IQM e entender as consequências de não atingir a meta. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho. Deixamos um gancho na primeira parte sobre o IQM, o índice que mede a qualidade do serviço. Você tinha algumas perguntas sobre ele, certo? Sim, a gente viu que o IQM leva em conta vários KPIs, mas fiquei curiosa para entender a fórmula e as consequências de não atingir a meta. Boa pergunta. A fórmula do IQM é pública e pode ser encontrada no próprio contrato. Mas, para simplificar, imagine que ele é composto por 4 grandes áreas: disponibilidade dos trens, funcionamento das estações, informações operacionais e confiabilidade dos dados. Cada uma dessas áreas tem um peso diferente no cálculo final. Tipo uma receita de bolo. Com ingredientes e quantidades específicas para dar certo. Exatamente. E a concessionária precisa acertar a mão na receita para garantir um bom IQM. A disponibilidade dos trens e o funcionamento das estações são os ingredientes principais, com maior peso na fórmula. Faz sentido, né? Afinal, o que mais impacta a gente como passageiros é justamente a disponibilidade dos trens e o bom funcionamento das estações. Imagina só, você chega na estação atrasado para o trabalho e descobre que a linha está com problemas. Ou, pior ainda, o trem quebra no meio do caminho, é de acabar com o dia de qualquer um. Com certeza. E é por isso que a concessionária precisa se dedicar bastante para manter esses indicadores em alta. Se a empresa não atinge a meta do IQM, as consequências podem ser bem sérias. Tipo quais? Falando em perder a concessão, me deu até um frio na barriga. Calma, não há para tanto. Existem vários níveis de penalidade dependendo da gravidade da situação. Podem ser advertências, multas, redução do tempo de concessão e, em último caso, a rescisão do contrato. Ainda bem. Mas é bom saber que existem mecanismos para garantir que a empresa cumpra com suas obrigações. Afinal, estamos falando de um serviço essencial para a cidade, né? Sem dúvida. E falando em garantir um bom serviço, tem uma parte do anexo V que me chamou a atenção. A seção sobre as atividades programadas de manutenção. A concessionária não pode simplesmente esperar as coisas quebrarem para consertar. Ela precisa ter um plano de manutenção preventiva para garantir que tudo funcione direitinho. Interessante. É tipo fazer um check-up no carro para evitar problemas mais graves no futuro, né? Exatamente. E esse plano precisa ser bem detalhado, com prazos específicos para cada atividade. A concessionária tem até 75 dias após a assinatura do contrato para apresentar o plano de manutenção para os equipamentos em geral. E para os equipamentos mais complexos, que exigem um planejamento mais detalhado, o prazo é de até 225 dias. Caramba, é tempo para planejar, hein? Mas me explica uma coisa. Como eles sabem o que precisa ser feito e quando? Tem algum manual de instruções? Claro. Eles se baseiam na vida útil dos equipamentos, nas recomendações dos fabricantes e nas experiências anteriores. A ideia é antecipar os problemas e garantir que tudo funcione perfeitamente. Falando em funcionar perfeitamente, me lembrei daquela lista enorme de requisitos para um trem ser considerado disponível. Qualquer detalhezinho fora do lugar e o trem já era, né? É verdade. A lista é bem completa e inclui desde problemas com as portas e a iluminação até falhas no sistema de frenagem e controle de velocidade. A segurança dos passageiros é a prioridade número 1 e qualquer problema, por menor que seja, precisa ser resolvido antes do trem voltar a circular. E o mesmo vale para as estações, né? Lembro que a definição de estação não disponível também era bem rigorosa. Com certeza. Acessibilidade, iluminação, sinalização, tudo precisa estar funcionando perfeitamente para garantir a segurança e o conforto dos passageiros. A lista de irregularidades inclui desde problemas com os elevadores e escadas rolantes até falta de água nos banheiros e pichações. Pelo jeito a concessionária precisa estar atenta a cada detalhe para evitar problemas e garantir a qualidade do serviço. Mas me diz uma coisa, além da manutenção preventiva e dos KPIs, o que mais eles podem fazer para melhorar a experiência dos passageiros? A comunicação é fundamental. Imagine que você está na estação e de repente a linha para de funcionar por algum problema técnico. Como você se sentiria se não tivesse nenhuma informação sobre o que está acontecendo e quanto tempo vai levar para o serviço ser restabelecido? Frustrado, com certeza.
É horrível ficar no escuro sem saber o que está acontecendo. Pois é. Por isso, a comunicação visual nas estações é tão importante. Painéis informativos, avisos sonoros, funcionários preparados para dar informações precisas e, em tempo real, tudo isso faz a diferença na hora de lidar com imprevistos. E não podemos esquecer da comunicação online, né? Redes sociais, sites da empresa, aplicativos. Hoje em dia, a gente espera ter acesso à informação em qualquer lugar e a qualquer hora. Exatamente. A concessionária precisa usar todas as ferramentas disponíveis para manter os passageiros informados. Afinal, a transparência e a comunicação clara são essenciais para construir uma relação de confiança com os usuários. Falando em relação de confiança, será que essa montanha de regras e indicadores não acaba gerando uma relação meio fria e impessoal entre a concessionária e os passageiros? É um risco, com certeza. Mas é importante lembrar que, por trás de todos esses números e contratos, existem pessoas trabalhando para garantir um serviço de qualidade e seguro para a população. Verdade? Acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a eficiência técnica e o lado humano da coisa. E falando em encontrar um equilíbrio, acho que já estamos chegando ao fim da segunda parte do nosso mergulho. Pois é, mas ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, vamos analisar a fundo o Índice de Qualidade do Serviço, o IQM, e entender como ele impacta a vida dos passageiros na prática. Fiquem ligados para a parte final do nosso mergulho. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da manutenção do metrô. Nas partes anteriores, a gente explorou os KPIs, as ocorrências urgentes, a importância da manutenção preventiva e da comunicação transparente. Agora vamos amarrar tudo isso e entender como a qualidade do serviço é medida na prática. Isso aí. Deixamos um mistério no ar sobre o IQM, o Índice de Qualidade do Serviço. Você mencionou que ele é como a nota final da concessionária, certo? Exatamente. O IQM é um indicador geral que reflete a qualidade do serviço prestado. E como a gente viu, ele é calculado com base numa fórmula que leva em conta diversos fatores, cada um com um peso diferente. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é como esse índice afeta a nossa experiência como passageiros, né? Afinal, de que adianta ter um monte de números e indicadores se o metrô continua com problemas atrás. Concordo. Os indicadores são importantes para monitorar o desempenho da concessionária, mas o objetivo final é garantir um serviço de qualidade para os passageiros. E é aí que o IQM entra em jogo. Me explica melhor como essa nota final impacta a nossa vida na prática. Pense no IQM como um termômetro da qualidade do serviço. Se o IQM está alto, significa que a concessionária está mandando bem na maioria dos indicadores, o que em teoria deve se traduzir em menos atrasos, menos problemas nas estações, mais informações precisas e por aí vai. Entendi. É como se o IQM fosse um reflexo da nossa satisfação como usuários. Quanto maior a nota, mais satisfeitos os passageiros tendem a estar. Exatamente. E o contrário também é verdadeiro. Se o IQM está baixo, é um sinal de que a concessionária precisa melhorar em alguns aspectos. E se ela não fizer nada para reverter a situação, corre o risco de sofrer penalidades, como a gente já viu. Mas além das multas e outras penalidades, quais são as consequências práticas de um IQM baixo para os passageiros? Bom, como a gente já conversou, IQM baixo pode significar mais atrasos, mais problemas nas estações, falta de informação e por aí vai. Esses problemas impactam diretamente a nossa rotina, gerando estresse, perda de tempo e até mesmo riscos à segurança. É verdade. Quem nunca ficou preso dentro de um vagão por causa de uma pane elétrica ou teve que descer na estação errada por falta de informação é um transtorno enorme. Esses problemas podem parecer pequenos isoladamente, mas quando se tornam frequentes, comprometem a qualidade de vida de milhares de pessoas que dependem do metrô para se locomover. Afinal, o transporte público é um serviço essencial para a cidade e a gente espera que ele funcione de forma eficiente e segura. E como a gente, como usuários, pode contribuir para a melhoria do serviço. A gente falou sobre a importância da comunicação transparente por parte da concessionária, mas será que a gente também tem um papel a cumprir? Com certeza. A gente pode, por exemplo, fazer denúncias de irregularidades, participar de pesquisas de satisfação e até mesmo usar as redes sociais para cobrar melhorias. É verdade. A gente precisa se engajar e cobrar um serviço de qualidade, afinal a gente paga por isso, né? Exatamente. E a concessionária precisa entender que ela presta um serviço público e que tem uma responsabilidade enorme com a população. A gente não pode aceitar um serviço medíocre ou que coloque a nossa segurança em risco. Falando em segurança, me lembrei daquela lista de requisitos para um trem ser considerado disponível. É impressionante o cuidado que eles têm com cada detalhe. É verdade. Esses requisitos são essenciais para garantir a nossa segurança e a confiabilidade do sistema. Imagina o risco de um trem circular com as portas com defeito ou com o sistema de frenagem comprometido. Nem quero pensar. A gente confia a nossa vida ao metrô todos os dias e é fundamental que a concessionária priorize a segurança acima de tudo. Sem dúvida. A segurança é um valor inegociável. E a gente, como passageiros, precisa estar atentos e denunciar qualquer irregularidade que coloque em risco a nossa integridade. E com isso, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo da manutenção do metrô.
o que você achou dessa aventura pelos bastidores do sistema. Achei fascinante. A gente descobriu que, por trás da aparente simplicidade de uma viagem de metrô, existe um universo complexo de regras, indicadores e procedimentos que garantem o funcionamento do sistema. Eu também aprendi muito. A gente viu que a manutenção preventiva é fundamental para evitar problemas que os KPIs são importantes para monitorar o desempenho da concessionária. E que a comunicação transparente é essencial para construir uma relação de confiança com os passageiros. O mais importante é que a gente entendeu que a qualidade do serviço impacta diretamente a nossa vida, que a gente precisa se engajar para cobrar melhorias. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem com a gente. Fiquem ligados para mais mergulhos profundos em outros temas que impactam nosso dia a dia. Até a próxima!